Desde pequena, eu dizia que eu queria ser psicóloga, eu queria ser professora. Não me pergunte por quê, mas assim, a minha família é bem simples, ninguém tinha alguma pessoa formada, inclusive na faculdade. Eu não sei por que surgiu essa vontade, isso eu me lembro quando eu tinha 7 anos. Eu dizia que queria ser professora e psicóloga. E eu estudei numa escola pública e entrei direto na faculdade. Eu estava estudando para fazer um cursinho, mas fui tentar. Tentar, consegui, entrei na faculdade, na Universidade de Mogi das Cruzes. E quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, era isso que eu queria. Não tinha experiência nenhuma, mas foi enriquecedor o meu curso de psicologia, que são 6 anos. Eu sou psicóloga, a minha especialização foi em psicodrama. Depois, então, eu fui para a programação neurolinguística, fiz várias formações também na educação especial. Então, no início da minha carreira, as minhas especializações foram em educação especial, porque eu estava trabalhando nessa área. E o que que é educação especial? São crianças portadoras com uma deficiência educável. Isso, na época, era chamado assim. Educação especial é crianças com uma deficiência mental educável. Eu fiquei 11 anos nessa área, então 11 anos eu me especializei nessa área. Tanto é que quando eu comecei no consultório, eu atendia só criança, né? Então essa foi a minha especialização e principalmente com crianças que tinham dificuldade de aprendizado. A criança sempre foi dada como o sintoma, o sintoma da casa, né? A criança, quando ela vai para o consultório, não numa necessidade especial, tá? Isso é diferente. Mas quando uma mãe procura o atendimento, é que essa criança está com algum sintoma, com algum problema. Ou problema de comportamento, problema na escola e tudo mais. Eu digo que a criança não é a causa, entendeu? Do problema. Ela é o sintoma de uma família que não está bem. Tanto é que depois de 11 anos, eu deixei de atender criança e passei a atender a criança do adulto, né? Por quê? Porque se eu não trabalhasse a criança do adulto, eu não conseguiria ajudar a criança, porque eles iriam repetir um comportamento. Então, eu comecei a trabalhar a criança ferida do adulto e parei de atender crianças e adolescentes. Eu gostava, mas eu vi mais resultado trabalhando os pais do que trabalhando a criança. Que hoje eu acabo atendendo quase que famílias inteiras, né? Eu atendo individualmente, eu atendo casais e eu atendo famílias. Inclusive, essas famílias que me conhecem fazem questão que eu continue atendendo os outros. E, assim, o grau de confiança é muito grande. Eu, Conturbando a eu família e já eu já gerações. estou na terceira geração. É, É, terceira geração que acaba vindo. É muito gostoso, porque quando vem, você já sabe, né? Eu falei, olha, eu lembro um pouquinho, mas é como eu abro um arquivo, vem toda uma memória de como que era lá atrás, como que era o comportamento. Então, é muito bacana a confiança que eles têm. Então, isso em 2004, eu já tinha feito várias especializações na programação neurolinguística. Inclusive, eu entrei para a Comunidade Mundial de Saúde em PNL, quando o Robert Dilts veio para o Brasil e ele treinou alguns grupos específicos, né? E aí a gente foi, esses grupos que, quando ele veio para o Brasil, ele fez a nossa certificação como membro é, da Comunidade Mundial de Programação Neurolinguística em Saúde.
Quando eu terminei essa especialização na programação, fiz a epistemologia da programação neurolinguística, mas eu comecei também a sentir uma necessidade da minha carreira alavancar, dar um upgrade na minha carreira. A área clínica de consultório é uma área solitária, é você, teu cliente e só. Eu queria expandir. Foi quando um amigo me disse, Selma, tá tendo aí em São Paulo um curso de coaching, formação em coaching. Eu falei, meu Deus, amigo, que trem é esse, né? E ele começou a me falar, explicar o que era o coach. E eu fiquei muito interessada, porque era assim, uma oportunidade de dar esse upgrade. E eu fui fazer o curso de coach, formação em coach, com o Randy DeStefano, que é um americano. E eu fiquei interessada porque ia ter uma parte lá da programação neurolinguística dentro do coach. E eu gostei muito desse trabalho. Eles classificavam na época as pessoas que sobressaíam dentro desse trabalho. Eu fui uma dessas pessoas. Só que eu não consegui juntar a programação, né? Mas os recursos da programação neurolinguística dentro do coach. E foi então que eu fui fazer a segunda especialização internacional com alguém da PNL. E aí eu fui fazer com o Joseph Connor, né, aqui no Brasil também, ele junto com a esposa dele, Andréia, brasileira. E eu fui fazer. Aí eu consegui realmente fazer a junção do que era um processo de coach e do que era, então, a PNL junto com o coach. Dentro dessa certificação internacional também, eu tive um feedback muito legal deles, porque eles falaram assim, Selma, você tem toda uma experiência clínica de conhecimento e comportamento humano, mas você precisa fazer algo que te leve para as empresas e para a organização. Porque se você não fizer, você não tem experiência, né, do que é o mundo corporativo. Então, se você fizer, com todo esse conhecimento que você tem, experiência, você realmente vai dar um upgrade na sua carreira. E foi o que eu fiz, né? Eu fui fazer gestão de pessoas na FGV, e o coach era uma coisa assim muito iniciante. As pessoas não acreditavam, o RH das empresas não acreditava, ninguém acreditava. Dizia que o coach era só uma perfumaria, ia ser algo passageiro e não ia ficar. E eu fui fazer gestão de pessoas. Eram 53 pessoas lá dentro da sala. Eu era a única psicóloga da área clínica. A metade eram administradores que atuavam na área do RH e a outra metade eram psicólogas que atuavam na área de RH. E aí a gente tinha que fazer um TCC, desenvolver um TCC e arrumar um tema. E a primeira aula, a coordenadora do curso falou que os melhores TCCs iriam compor esse livro, né? Os melhores TCCs daquele ano lá. E gestão de pessoas nunca havia entrado nesse livro. E eu pensei comigo, eu vou ser a primeira. Por que eu pensei que eu ia ser a primeira? Eu falei, porque eu vou desenvolver um TCC na área do coach. E ninguém conhece coach. Aí fui, escolhi o tema, tinha que fazer em grupo, né? Foi muito difícil arrumar, acho que 4 ou 5 pessoas para compor o TCC, né? Porque ninguém acreditava. Mas aí, enfim, consegui. E eu já atuava na área. E como eu tinha a experiência, veja bem, a experiência da educação, e como eu tinha a experiência de trabalhar com crianças especiais, eu desenvolvi muitos recursos
sem material nenhum. Eu falo que a minha grande escola de coach foi os 11 anos de educação especial, porque você precisa aprender a lidar com a diversidade, com as dificuldades. Você precisa aprender a lidar sem material nenhum, né, porque o Estado pouco oferecia. Então, essa experiência com criança me deu muita flexibilidade. E eu consegui desenvolver um método, né, que ninguém sabia o que era, como que faz. E como eu também trabalhei no construtivismo, na educação especial, eu construí também um método para aplicar nos processos de coach. E aí, né, comecei a atender gerentes dentro lá do corporativo da Gol. Comecei a atender gerentes dos aeroportos de todo o Brasil. E eu tinha um case. Eu só não pude colocar no TCC que esse case era porque a Gol não autorizou. Mas o meu case dentro do TCC foi uma sessão, um processo de coach, começo, meio e fim. Programação neurolinguística. Na verdade, foi um estudo do Richard Blandler, né? E que ele começou a estudar as pessoas de sucesso. Na verdade, eles não tinham nada a ver com a psicologia, né? Eles eram programadores e começaram a estudar casos de sucesso. Então, eles foram estudar o Walt Disney, eles foram estudar Milton Erickson, que era o pai da, da hipnose moderna. Eles foram estudar Virginia Satir, que era também uma especialista em psicologia familiar. Eles foram estudar essas pessoas e começaram a modelar como eles faziam essa programação mental. Como que é uma programação de uma pessoa de sucesso? Basicamente, como essas pessoas pensam para chegar a alcançar. Exatamente, exatamente. É uma programação porque envolve muito a questão neurológica, né? E linguística, que é da comunicação. Depois, assim, alguns professores falaram que talvez não seria essa a nomenclatura de programação neurolinguística, que é muito maior do que isso. Mas, na verdade, é você modelar como que as pessoas fazem para ter sucesso. E nisso eles desenvolveram ferramentas, né, de como você trabalhar o sucesso, e não só o sucesso, mas outras questões psicológicas, como fobias, crenças negativas, né? O Diltz trabalhou especificamente crenças negativas. E como que essas crenças atuam no seu corpo, na sua mente? Te limitando, basicamente. Te limitando, com certeza, limitando. Então, assim, ela na PNL a gente acabou desenvolvendo uma linguagem também, uma linguagem, não uma linguagem hipnótica, mas uma linguagem, né, de comunicação. A palavra rapport veio muito com a programação neurolinguística, que hoje a gente sabe que o rapport nada mais é do que você ter uma comunicação assertiva, empatia, né, pelo outro, e aí você consegue ter uma comunicação, acesso a uma comunicação, o outro prestar atenção em você. Então, assim, são várias ferramentas que eles foram desenvolvendo, e depois eu usei muito isso dentro do processo de coach, a programação neurolinguística, e também veio contribuir agora muito com a neurociência, que é uma outra especialização minha, né, trabalhando com traumas, trabalhando com o sistema nervoso autônomo, né, a teoria de Peter Levine, que trabalha o corpo, traumas, né, e o sistema nervoso. E eu vejo hoje o quanto que a PNL contribui para esse meu entendimento agora, como que é o processo do pensamento,
do comportamento, como o sistema nervoso atua através dos traumas, os traumas que ficam no corpo. Quer dizer, é uma extensão, né? A neurociência é um estudo, mas ela não é uma técnica, não é uma metodologia, é um estudo. Então, a programação me dá várias técnicas, porque agora eu sei porque eu sei. O que as pessoas que vinham para o processo de coach, a maioria, quando eu comecei, 99% homens. E por que que as mulheres não estavam? Então, em 2004, 2005, 2010, mais ou menos, eu comecei a estudar por que que as mulheres não estavam dentro dos processos do coach, porque dentro dos processos de coach eram lideranças. Né? Por que que as mulheres não ocupavam esses cargos? Por que que as mulheres não faziam parte dos conselhos? Então, tem toda aí uma questão de crenças, né? O papel da mulher, né? Os papéis que ela desenvolve e o momento em que ela tem que escolher entre família e carreira. A mulher, quando ela deseja ser mãe, ela sabe que ela vai interromper pelo menos aí uns 2 anos na carreira dela e ela vai dedicar totalmente à família. E o homem tem uma carreira ascendente, ele não para. E eu comecei em 2014, efetivamente, a trabalhar com grupos de mulheres. Aí eu comecei realmente a entrar nesse universo feminino e as mulheres virem para o consultório, realmente buscar ajuda, porque quando elas resolvem ser empreendedoras, porque elas querem qualidade de vida, na verdade, elas não têm qualidade de vida. A preocupação aumenta mais ainda. Ela pode ter flexibilidade de horário, mas você sair de CLT, que você tem férias remuneradas, você tem, né, você tem aí auxílio de alimentação, você tem convênio médico, você tem 13º e tudo mais. Quando você decide ser empreendedora, você não tem mais segurança nenhuma. E essas mulheres vieram assim desesperadas, porque a questão era, estou buscando a minha independência, minha qualidade de vida e eu não estou tendo isso. Então elas vinham para fazer o quê? A gestão de pessoas. A própria autogestão, porque eu sou uma empreendedora, né, que comecei como um consultório. E fui fazer vários cursos também no Sebrae. Então, a minha experiência pode ajudar muito essas mulheres realmente a se organizarem, a terem uma segurança dentro do seu empreendimento, né? Na sua escolha ali profissional. E essa insegurança das mulheres é um negócio que vem de gerações, vem de um aprendizado anterior, né? Exatamente. Por isso que quando você me pergunta essa crença, né? Por que das mulheres e por que essa crença, eu não sou boa o suficiente, essa é uma crença que eu vi muito. E aí você pergunta, é, isso não sou boa o suficiente é uma crença? É uma crença, tá? E ela é uma crença de incapacidade. Essa crença de incapacidade, ela surge nos primeiros anos escolares, no período escolar, que hoje pode ser 4, 5, 6 anos. Antes a gente dava de 7 a 14 anos o período escolar. Então é uma crença de incapacidade. Então, não sou boa o suficiente, me sinto uma impostora, me sinto pequena diante de pessoas importantes. São crenças, não posso errar, não posso falhar. São crenças que estão lá no período, lá no início do período escolar. E você consegue alcançar para a pessoa perceber que foi lá que eu comecei a perceber. Ah, sim, sim, sim.
Então, Mas parece uma regressão, né? aí a PNL entra como uma ferramenta importante para mim, porque você precisa fazer aí uma regressão de linha de tempo, né? Não é a regressão que as pessoas acham que é, mas é uma regressão de memória, de linha de tempo. Quando isso começou? Quando isso começou pela primeira vez. Então, assim, conforme a pessoa vem com a crença, eu já consigo identificar, né, se é uma crença é, é, de incapacidade, de autoestima, de valores, eu já consigo identificar. Então, 90% dos casos. É. Eu sempre estou com. Mesmo que a gente não fale especificamente, mas eu sempre estou com a minha pulguinha atrás da orelha querendo identificar. Porque, assim, uma das coisas que eu me trabalhei é identificar a causa e não trabalhar o sintoma. Não, porque aí você primeiro precisa identificar a crença. Não dá para pressupor que tudo venha da infância, né? Veja bem, eu não posso pressupor. Embora eu fique com a minha atenção aqui ligada, eu não posso falar, ok? A pessoa vai verbalizar. Quando ela verbaliza e ela começa com uma crença, quando essa crença começou pela primeira vez. Eu vou partir um pouquinho aí para a questão da mulher, tá? Porque é onde eu me especializei. Meus dois grupos de mulheres, né? Que um começou em 2014, Mulheres Empreendedoras SA, e o segundo grupo, que é Saudavelmente Mulher, que começou pós-pandemia. Mas então, vamos lá para o universo feminino. Mas o que eu vou falar do universo feminino, ou embora essa crença não sou boa o suficiente, a maioria são as mulheres que dizem. Os homens podem até sentir essa crença, mas eles não verbalizam. É muito mais fácil a mulher verbalizar essa crença. Não sou boa o suficiente, não me sinto boa o suficiente. Então, assim, as meninas, elas são educadas para ser mãe, para serem cuidadoras, para serem boazinhas, né? É toda uma história, princesinha, né? Então, assim, é uma crença forte de ser boazinha, de agradar todo mundo, né? Ela é educada para administrar a casa, o lar. Ela é educada para ser a principal responsável pela educação dos filhos, da saúde e da alimentação. Ela é 100%. E até tenho pesquisas feitas, tá? Mulheres executivas do Paraná, onde existe essa pergunta: quem é a principal responsável pela educação? 100% são as mulheres. 90%, vai, são as mulheres. Então, é uma carga de responsabilidade muito grande. Fora isso, a mulher, naturalmente, ela se preocupa com o perfil da mulher, ela se preocupa com a harmonia familiar, né? Ela se preocupa com o bem-estar de todos, ela se preocupa em estar agradando a todas as pessoas em detrimento dos seus próprios sentimentos, de ser agradado ou não. O outro é sempre em primeiro lugar. E ela claro, mais emoção, é mais detalhista, observadora, centralizadora, perfeccionista. Então, isso faz parte aí do perfil feminino. Então, é muito comum entre as mulheres a crença de não ser boa o suficiente devido aos vários papéis que ela assume. É impossível você ser 100% boa em tudo.
né? Mas existe aí uma autocobrança dela mesma e da própria sociedade, enfim. E aí, respondendo à sua pergunta, né? Todos nós viemos de um modelo familiar. E dependendo de como é esse modelo familiar, do ambiente em que você nasce, ele vai afetar o seu desenvolvimento emocional, ele vai afetar a sua autoconfiança, a sua autoestima e a sua segurança. Então, se uma criança, agora eu não estou falando menino ou menina, ambos, se uma criança cresce num ambiente seguro, onde os pais sabem lidar e respeitar com os sentimentos da criança, né? Ele é uma rede de apoio para a criança. Ele ensina a criança a ter os limites necessários, as regras. Tá? Ele dá uma confiança da criança poder falar abertamente. Ele orienta, né, pais ou cuidadores. E essa criança, ela tem o afeto da família, ela tem o apoio da família. Então, ela é respeitada nos seus sentimentos, ela é corrigida no momento certo e ela recebe todo o apoio dessa família, né? Essa criança, na fase adulta, vai ser um adulto com mais segurança, vai conseguir colocar limites, tanto para si quanto para o outro, vai ter mais facilidade de sair das dificuldades, porque a pessoa tem estrutura emocional. Então, não é que ela não passe por dificuldades, mas ela tem muito mais facilidade, inclusive, de pedir ajuda. Então, essa pessoa tem mais poder de decisão. Dificilmente, essa pessoa, menino ou menina, homem ou mulher, vai ter uma crença do que eu não sou bom o suficiente, ou eu não posso errar. Agora, se uma criança ela cresce num ambiente ou numa família onde os pais não sabem lidar com as suas próprias emoções, né? São pais ansiosos, inseguros, automaticamente essa criança ela não tem a segurança, porque são pais que acabam desrespeitando o sentimento da criança, do tipo, menino, isso não é nada. Homem não pode, homem não chora, homem não pode ter medo. E quando você. Isso passa, isso não é nada. Quando casar, né, isso passa. Enfim, você não pode falar. Então, assim, é uma criança que cresce sem o apoio, sem a orientação. Para você ser um adulto com segurança, você precisa ter a base segura, de apoio, de ensinar o certo ou o errado, né? Então, num ambiente onde os pais ou cuidadores não sabem lidar com isso, eles não corrigem comportamento. Eles colocam de castigo, eles punem as crianças. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E isso acontece muito hoje. Porque esses pais que não foram trabalhados emocionalmente, eles jogam toda a frustração na criança, como se a criança fosse um pequeno adulto, né? A criança, embora ela tenha parte do cérebro da consciência, do consciente, ela não tem a consciência. Ela não tem as suas estruturas neurológicas formadas para ter uma compreensão como um adulto tem. E o adulto acaba tratando a criança como se fosse ela tivesse toda a compreensão do mundo. Então ele não corrige comportamento, ele pune. Porque Ou, talvez ele também nem ele mesmo tenha sido educado. claro, claro, com certeza. Por isso que eu comecei a trabalhar só com adultos, entendeu? Então, essa criança, ela cresce num nível de insegurança muito grande. Então, casais que discutem, que brigam, enfim. Não, não é que eu não acho que o casal não pode discutir na frente da criança. Não, a criança tem que saber lidar também com, né? Mas eles colocam para a criança o que está acontecendo, né? E assim, não existe família perfeita.
O primeiro setênio, que é da concepção até os 7 anos, tudo que a criança está vendo, ouvindo e sentindo na família, ela está guardando no seu cérebro emocional, ou o que a gente fala no seu inconsciente. Por isso que essas crenças são fortes, porque elas nascem num período que a criança está absorvendo inconscientemente. Então, muitas vezes você pode ter um comportamento inconsciente. Ou muitas vezes você, como adulto, você fala assim: eu não quero ser igual ao meu pai, eu não quero ser igual à minha mãe. E quando você se pega fazendo os mesmos comportamentos, a mesma fala e a mesma atitude. Por que isso? Porque está guardado no inconsciente automático. Aprendizado automático. O narcisista, ele teve um pai ou uma mãe narcisista. Porque assim, dentro de uma família, você pode ter 5 filhos. Cada um vai responder àquela educação de maneiras diferentes. Por quê? Marci, todos nós temos ali a sobrevivência. Todos nós, a gente... É um instinto mesmo. Isso, essa palavra que estava faltando. O instinto da sobrevivência. Então, se eu tenho, por exemplo, um pai ou uma mãe narcisista, eu posso ser aquele filho que vou ser bonzinho, para não desagradar. Eu posso ser aquele perfeccionista. E eu posso ser aquele que vai continuar o comportamento. Ele meio que se torna um manipulador. Porque a sobrevivência dele eu preciso ser manipulador também. Por que eu preciso ser manipulador também? Para ter atenção, para ter a aceitação, né? Só que assim, por mais que ele tente agradar um pai narcisista, uma mãe narcisista, é muito difícil de agradar. É difícil tratar uma pessoa assim? Em primeiro lugar, a pessoa precisa querer, Ela porque precisa saber que ela é. exatamente, que ela tem alguns comportamentos e assim, ela precisa entender que ela não vai mudar os pais. Não tem como, tá? Mas ela precisa mudar os seus comportamentos. Ela precisa construir uma segurança, porque esses pais não dão segurança para a criança. Porque a criança nunca sabe como o pai ou a mãe vai reagir. Mesmo dentro de uma família que não precisa ser narcisista, basta ter um deles dependente químico, também é difícil, é traumático. Porque você nunca sabe como o pai ou a mãe vai chegar, como eles vão responder. Como que eles vão se comportar numa festa, num churrasco. Cria uma ansiedade muito grande na criança. Ela nunca sabe, como vai agir. Ou mesmo aqueles pais que estão ameaçando o tempo todo se separar. A criança fica muito insegura, ela não sabe como agir. Ela não sabe para que lado ela vai. Então, essa insegurança vai refletir no adulto. Né? E a insegurança está intrínseca lá no inconsciente. Então, você precisa de um trabalho intenso, de terapia mesmo, para que você possa trabalhar todos esses traumas, pais narcisistas, dependentes químicos, causam traumas. Violência familiar causa trauma. Não é crença, é trauma. É um trauma físico, interno, emocional. O perfeccionismo, ele acaba aí quase que sendo um resultado depois da pessoa ter a crença não sou boa o suficiente. Porque o perfeccionista, ele teve uma criação mais rígida. A criança teve uma educação mais rígida, pais extremamente críticos, severos, e que não aceita as falhas.
Na verdade, quem é eles que têm as falhas, enfim. Então, essa criança, aquilo que eu falei, né? Dentro de uma família, você tem 5, um precisa corresponder à expectativa, o outro vai dar trabalho na escola, né? E o outro vai ser o extremamente bonzinho, e o outro vai ser o perfeccionista. Então, o que que ele faz? Ele tenta, né? É uma tentativa de ser perfeito para quê? Para ter o amor e a aceitação dos pais. Então, tudo que ele faz é ser perfeito. Para quê? Para ser digno desse amor. Então, veja bem, a aceitação dessa pessoa ou a valorização dessa pessoa depende da sua capacidade de agradar as expectativas do outro. Você entendeu? A sua autovalorização depende da sua capacidade de atender às expectativas do outro. Então, o perfeccionista, ele está sempre buscando ser aceito, né? Ele está sempre buscando o reconhecimento, porque isso depende de quanto ele vai se sentir valorizado. As pessoas falam assim, né? Dentro dos processos de coach, era assim, fala uma qualidade sua, eu sou perfeito. Isso não é qualidade. Eu sou perfeccionista. Não, eu não sou perfeita, eu sou perfeccionista. Isso não é qualidade, isso é uma insegurança tremenda. Eu falo, perfeição não existe. Perfeição é você falar, sou Deus. Nem Deus, porque Deus está criando a todo instante, né? Então, como que você pode falar, sou perfeccionista? É insegurança. O perfeccionista tem muito a questão de ele travar, né? Ele trava, tem um pouco ali de toque ali, né? Porque ele não consegue sair, porque ele está sempre achando que pode fazer melhor, pode fazer melhor. Então, não é uma qualidade, né? Ela tem uma das consequências aí que é o estresse, né? Elevado, a ansiedade, né? E a pessoa entra o quê? A pessoa entra no burnout, porque ela não consegue corresponder. Então, ou ela vem com a crença, eu sou uma impostora, não sou boa o suficiente, mas o que é o suficiente? A pergunta é, o que é ser bom o suficiente? Né? O que é uma impostora? Você está conspirando alguma coisa? Está trabalhando para alguma? Não, então o que é impostora? Entendeu? O burnout, basicamente, é uma consequência dos perfeccionistas. Não, são pessoas que chegam num nível de estresse muito grande, não necessariamente o perfeccionista, tá? Mas assim, eles estão num processo de estresse muito grande, de uma autocobrança, ou estão passando por questões no trabalho, de pressão no trabalho, ou no relacionamento também, na família. É um período que eles estão passando de muito estresse, de muita preocupação. Então, aí vem o burnout. É que a pessoa começa a ter problemas físicos também. Então, o burnout ele chega no momento de despersonalização. É como se a pessoa não tivesse mais nela. Isso a gente fala, né, na psicologia de dissociação. A pessoa dissocia, como se ela fosse uma terceira pessoa, ela se vendo através dela. Ela não faz conexão com o ambiente nem com o outro. Ela age meio que roboticamente. Dá para entender o que é a dissociação? A dissociação é uma defesa do nosso sistema, tá? Do nosso sistema nervoso. Porque quando a pessoa entra em colapso, que você não sabe mais o que fazer, ela dissocia.
Você já passou por uma situação de muito estresse ou de um perigo onde você não sabe como reagir? Você paralisa? Ali é uma dissociação. Você é como se às vezes a pessoa nem lembra mais o que aconteceu. É Nos você tá, traumas, a pessoa não lembra mais o que aconteceu. Ela dissocia daquela situação. É como se ela tivesse num, num outro nível. Eu falo que fica na bolha, numa bolha de proteção. É como se a pessoa não sente mais nem alegria, não sente tristeza, ela está totalmente na bolha, dissociada de si. mas é para se proteger, Essa é uma proteção do sistema nervoso. mas ela sabe, ela nem sabe que ela tá lá. Então, ela sabe porque a vida não tem sentido, ela não vê sentido, ela não vê sentido no trabalho, ela não vê sentido na vida, ela não sabe nem quem é ela, quem sou eu, né? Não sei. O que você quer? Não sei o que eu quero. Qual o teu objetivo? Não Vira tenho. meio que um zumbi. Meio que tá assim, sabe? Vivendo por vivendo, sabe? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, ela não tem sentido. Eu não sei o que eu quero, eu não sei o que eu faço, eu não tenho propósito, não sei o que é ter propósito. Ela está dissociada. E é uma defesa do sistema nervoso. Porque parece que algumas pessoas estão propensas a isso, né? Então, se você não trabalhar a causa, vai repetir, tá ok? E também, assim, eu falo que, por exemplo, uma pessoa com depressão, a gente faz o trabalho da depressão e tudo mais. Não existe cura total, né? A pessoa, ela pode entrar em depressão. Eu falo, você pode entrar, mas hoje você tem os recursos para sair muito mais rápido, entendeu? Ou até mesmo de, assim, não estou bem, vou buscar ajuda, tá? Quando você não trabalha o burnout, a causa, por que que você, o que está acontecendo? Isso é crença, isso é pressão, não gosto do meu trabalho, enfim, não consigo dar conta. Então, ela precisa trabalhar recursos para que ela possa enfrentar aquela situação ou sair daquela situação. Ela precisa trabalhar os seus recursos internos, que aí vem autoconfiança, autoestima, respeitar os limites, né? Diminuir as suas expectativas, porque de repente você cria uma expectativa, mas a realidade é outra. Já trabalhei muito essa coisa dentro do trabalho. A pessoa cria uma expectativa. Eu falei, gente, empresa não é humana, empresa, né, é jurídica, né, não é física. Então, ela está para resultado. Mas é você que precisa ver se a empresa está de acordo com os seus valores. Você não vai mudar a empresa. É a mesma coisa no relacionamento. Você cria uma expectativa, né, de que o outro vai melhorar, de que o outro está dando sinais que não vai. Então, não adianta criar uma expectativa que o outro vai mudar. Mude você. Entendeu? Não adianta você criar uma expectativa que o seu pai ou sua mãe narcisista vai mudar. Não vai mudar, né? Mas você pode mudar. Então, é essa questão de criar uma expectativa e qual é a realidade, né? A realidade é que só você pode mudar. Então, a pergunta é, como que tratar, né? Como a gente trabalha aí o burnout, como trabalha essas crenças e tudo mais? Autoconhecimento. Então, só através do autoconhecimento, né? Do conhecimento das suas emoções, dos seus limites, do seu corpo, né? Hoje, eu trabalho muito essa consciência corporal, de você identificar no seu corpo onde estão as suas emoções.
E geralmente as emoções, o vazio está muito aqui nessa região, né, do peito. Então, o que que essa sensação está querendo te dizer? Que sentimento está aí? Então, a pessoa precisa ter uma autoconsciência das suas emoções e do seu corpo, dos seus sentimentos. Só a partir daí ela vai conseguir romper aquilo que ela passou na infância ou na adolescência, né? O tratamento que ela teve dos pais, dos cuidadores, enfim, os traumas de escola e tudo mais. Só através do autoconhecimento, né? Através de uma terapia onde ela vai buscar ajuda que alguém possa, junto com ela também, identificar isso. Então, quando você tem essa consciência, você acessa o seu cérebro emocional e você acessa o seu cérebro racional, que é o córtex pré-frontal medial, onde existe a comunicação, ok? Desse cérebro que é planejador, decidido, empático, né? Que tem a solução. E aí você não fica só na emoção. Você cria uma inteligência emocional de saber lidar com as suas emoções, de saber lidar com os seus limites. Essa consciência corporal, basicamente, você está dizendo que existem manifestações no corpo que estão relacionadas às suas emoções? Exatamente. Tipo o quê? Olha, quando você sofre um impacto, né, você tem uma emoção forte, você está vendo aquela situação, um trauma, você tem a memória, mas o teu corpo também está recebendo o mesmo trauma. Esse trauma também está no teu corpo. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de trabalhar o próprio corpo, ou às vezes faz uma massagem e na massagem acessa um ponto, a pessoa começa a chorar. Então, o cérebro não está separado do corpo. 80% das informações são aferentes, é do corpo para o cérebro, entendeu? Então, é, é todo um conjunto. Os hormônios estão aí espalhados, não só no cérebro, mas no corpo. O cortisol, quem produz o cortisol é a suprarrenal, que está acima ali do rinzinho. Vamos dizer que uma pessoa está com dor no peito, basicamente ela está com um problema afetivo. Não, ela precisa identificar, né? Pode ser que ela fez um exercício, está com dor no peito, mas assim, as emoções. Então, quando a pessoa vem e fala, eu estou magoada, aí eu pergunto, onde você sente isso no seu corpo? Né? Às vezes está aqui, um nó na garganta. Então, a gente vai trabalhar, né? O que está aqui? Aí eu sinto um vazio. A pessoa toca aqui. Eu sinto um vazio. Ela só vai preencher esse vazio com essa autoconsciência, com esse autoconhecimento. Porque as mulheres e as pessoas, elas vão tentar essa consequência dessa autodesvalorização, dessa insegurança que foi lá, consequência lá, né, dos históricos familiares, ela vai tentar preencher o vazio, né, com o trabalho, com a família. Ela vai tentar preencher aquele vazio que ficou faltando, o amor que ficou faltando. Ela não vai conseguir preencher esse vazio com coisas externas, ou até mesmo com alimentação, compulsão e tudo mais. Esse é um vazio que ela tem que preencher com o alto amor, com a autocompaixão. Eu estou nas redes sociais, eu estou no Instagram, Selma Amaro, oficial. Lá também você pode entrar no meu WhatsApp, pode entrar num desses grupos, ou Saudavelmente Mulher, onde a gente trabalha a saúde mental, e esse grupo eu sempre estou postando coisas a respeito de saúde mental, e toda sexta-feira eu abro o grupo para fazerem perguntas para mim, e eu respondo essas perguntas. E está tendo os encontros também, que vai ter um agora dia 27
de abril de mulheres. Vai ser Mulheres Empreendedoras e Saudavelmente Mulher, onde eu vou trabalhar com burnout. A questão da gente aprender a colocar os limites. E está saindo aí uma mentoria que é saúde integral. Eu e são mais 3 pessoas. Uma professora de yoga, que inclusive é minha professora. Temos uma especialista na alimentação ayurvédica, que também não é questão de regime, é saúde. E temos uma pessoa, ela é psicóloga, mas ela trabalha na corpo e mente. É Body Mind Century. Ela também fez um trabalho comigo num workshop que eu dei de saúde mental, onde os movimentos corporais levam a mulher a entrar em contato, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Ela é especialista em danças teatrais. Então, a gente vai fazer uma mentoria juntas. Dá para sair a data. A gente já está com a estrutura todinha da mentoria, só falta a data. Para saber, só entrar em contato. Só entrar em contato, tá me acompanhando nas redes sociais, né? Agora eu vou começar a trabalhar com o YouTube, que também não é um aspecto forte meu. Para expandir. Para expandir, para que mais pessoas possam vir.